Você também Tá bom, mas eu falo assim, boa noite, você vai Você não pode tomar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Tudo bem. Mas você não pode tomar o celular dele. Tudo bem. O brasileiro tá assim por vossa responsabilidade. Sim, aí você vai lá e toma o celular dele. Tudo bem, vai lá. Fala, nação rubro-negra, eu sei que é um vídeo que já não é recente, mas eu queria muito trazer aqui essa atitude ridícula, né, do Abel querendo roubar o celular de um colega da imprensa. Bem feio isso aí, e a imprensa não divulga muito isso, né? Fica mais ou menos nos bastidores. Imaginem se fosse um técnico rubro-negro, né? Complicada essa situação. A gente vai falar também sobre essa briga que aconteceu entre setoristas do Flamengo em relação à notícia do Cavani. Porque o setorista do Paparazzo Rubro-Negro trouxe a informação e o Diogo Dantas ele veio e desmentiu na lata. Mas só que o Paparazzo correu atrás e depois soltou poucas e boas para o jornalista do Globo Esporte. Tem crise até mesmo no meio ali da imprensa. Em relação ao Flamengo e Fluminense, mais uma vez a gente vai transformar o Maracanã num inferno para fazer aquele clima totalmente hostil contra o Fluminense. Em relação ao De La Cruz, o River Plate já determinou um valor para poder vender o jogador. E falando sobre a parte médica, a Arrascaeta confirmado para essa partida de quinta-feira, Léo Pereira e Wesley também muito bem encaminhados. Agora, Everton Ribeiro e Pedro são dúvidas para esse confronto. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flagelo TV, mas antes disso, somente se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vocês lembram ano passado, nas oitavas de final, que o Maracanã virou realmente um inferno para receber o Atlético Mineiro? É isso que a nação rubro-negra está organizando novamente nesse ano de 2023, um ano depois do que aconteceu contra o Galo, né? O Galo que cantou realmente de galo contra o Flamengo. Acharam ali, a torcida do Atlético Mineiro achou que já tinha passado pelo Flamengo, assim como fez a torcida do Fluminense antes da primeira partida, né? A torcida do Fluminense toda feliz. Nossa, pegamos o Flamengo, eles já estão eliminados, a gente vai nadar de braçada, vamos golear o Flamengo. Era isso que a torcida do Fluminense estava falando. E agora, eles vão sentir aquele clima hostil. Espero que a diretoria do Fluminense não vá chorar lá na CBF, igual a diretoria do Galo fez ano passado, né? Falando que, olha, o clima vai ficar muito hostil, porque vão fazer do Maracanã um inferno. Sim, vamos fazer novamente, com bastante sinalizadores, lembrando que é somente para acender os sinalizadores antes da partida começar, para o Flamengo não ser prejudicado durante o jogo, não haver paralisações e punições ao clube. Então já há uma organização com a torcida do Flamengo para que haja uma distribuição de sinalizadores. E lembrando, quem tiver condições, que compre sinalizadores também para levar para quando o time estiver entrando em campo, cara. Ficar aquela atmosfera ali surreal, os caras se sentirem desconfortáveis do Fluminense e a torcida do Flamengo empurrar, assim como foi contra o Atlético Mineiro no ano de 2022, nesse ano de 2023, empurrar o Flamengo para o êxito, para a virada de chave no ano. Porque assim como foi ano passado que a gente estava mal até as oitavas de final da Copa do Brasil, esse ano também a gente está mal. Fluminense também não está bem das pernas, mas a gente tem que olhar sempre para o nosso umbigo. Então a nação rubro-negra empurrando o time, eu tenho convicção que o Flamengo vai passar e vai virar essa chave, né? Essa chave chata, né? Do Flamengo não estar jogando bem, joga um jogo bem, joga 3 mal. Acredito eu que quinta-feira a gente arrebentando, a cabeça dos jogadores vão ali focar totalmente no título ou nos títulos para a gente conquistar nesse ano. E quinta-feira é o dia da virada e o dia do Fluminense se sentir desconfortável no inferno, assim como foi com o Atlético Mineiro. E vamos lá falando sobre mercado da bola, sobre Cavani e também sobre o De La Cruz. Vou começar pelo De La Cruz, depois eu vou falar sobre o Cavani, né, que gerou até uma confusão na imprensa, né, nas pessoas que cobrem o Flamengo, porque o Paparazzo foi lá, atacou o Diogo Dantas que desmentiu a informação do Gabriel Orfão, que é ali jornalista do grupo Paparazzo Rubro-Negro, mas daqui a pouco eu explico melhor para vocês essa situação. Vamos lá falar sobre o De La Cruz. O Flamengo estava pretendendo chegar até 12 milhões de euros, de dólares ali, pelo De La Cruz. E o River Plate, que exigia em torno de 15, 16 milhões para liberar o atleta,
já baixou a sua pedida e agora pede em torno de 13 milhões de euros, de dólares. Então é um valor bastante compatível com o que o Flamengo estava querendo oferecer. De La Cruz, que os agentes já chegaram aqui no Rio de Janeiro, segundo o Vene Casagrande, chegaram na data de ontem, já está bastante avançada a situação ali do acordo entre De La Cruz e Flamengo. Agora só falta o Flamengo se acertar com o River Plate. O River Plate sabe que o jogador não quer mais permanecer no clube argentino. E falando sobre o Cavani, surgiu a informação ontem do setorista do Paparazzo Rubro-Negro, o Orfão, que o Flamengo tinha feito uma consulta para o Cavani, jogador uruguaio, mas que já tem uma idade de 36 anos. Era até o título que ia botar na capa. Aí depois acabou de se desenrolando essa situação do Diogo Dantas ali desmentindo o jornalista do Paparazzo Rubro-Negro, e a idade foi o que pesou, segundo o próprio Gabriel Reis, em relação ao Flamengo não dar prosseguimento às negociações. Mas o próprio Paparazzo foi lá depois e confirmou que sim, houve uma consulta, mas diante dessa idade, né, tão avançada do Cavani, o Flamengo resolveu tirar o cavalinho da chuva. Realmente não teria sentido trazer o Cavani, um jogador de 36 anos, já que a gente tem o Pedro, temos também o Gabigol, e para mim era um jogador assim que tem uma idade mais avançada. E o Flamengo está querendo rejuvenescer o elenco, então não teria cabimento trazer o Cavani. Só que isso gerou uma treta gigantesca, né? Porque o Gabriel Reis foi lá no Twitter, falou que o Diogo Dantas ali só coloca crise na Gávea, é um vascaíno que só bota matérias ali tendenciosas contra o time rubro-negro, e o Paparazzo defendeu o setorista dele, falando que é um início de carreira, mas depois ele mesmo confirmou que a notícia tinha veracidade. Mas é isso, né, galera? A crise não fica somente no meio dos jogadores, né? E nem no meio da diretoria. Também vai para a parte dos jornalistas. Flamengo é isso. Flamengo é gigantesco. Qualquer um quer falar do Flamengo porque o Flamengo gera holofote. E a situação do Cavani é essa que eu passei para vocês. Graças a Deus não vai para frente isso, porque é um jogador com bastante idade, mas ficou essa rusga aí entre os setoristas rubro-negros. E agora falando sobre o rei na barriga que tem o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, querendo até roubar o celular da imprensa. A imprensa não pode filmar, a pessoa não pode filmar o Abel Ferreira. Ele tirou o celular, iria roubar o celular, queria que apagassem as imagens, mas a Itatiaia conseguiu filmar. E aí ficou essa vergonha para o técnico português que vem no Brasil para roubar celular de brasileiro. Complicada essa situação, ele se acha o rei, ele acha ali que está acima do bem e do mal, e não é assim. Não é porque você é português, não é porque você está ganhando título que você pode tratar pessoas desse jeito. Até mesmo os funcionários da Globo falando com ele: que isso, Abel, devolve o celular, você não pode tomar o celular da pessoa. Isso é roubo, Abel, é roubo. Então o Palmeiras é complicado, né, cara? Ali na figura do seu técnico, na figura da Leila, eles se acham acima do bem e do mal, e não é assim. Você está no Brasil. Se você tivesse roubado o celular mesmo, levado o celular, você tinha que estar preso, Abel. Então por isso que eu botei na capa aí, queria lembrar essa situação, porque eles gostam muito de falar da gente. Mas imagina se fosse algum técnico do Flamengo fazendo isso, né? A imprensa estaria caindo de pau em cima do técnico rubro-negro. Mas como é o Abel Ferreira, né, o praticamente intocável pela imprensa, o endeusado, a imprensa se cala e não fala nada. Então, queria expor essa situação, botei aí no começo do vídeo para vocês verem. E é isso, galera. Eu sei que a matéria já não é recente, mas eu queria realmente falar sobre esse assunto aí. Abel, que coisa feia, hein? E agora, nação, a gente tem que falar sobre a parte médica, né? Parece até um quadro diário aqui da Flagelo TV, mas é porque as coisas vão se desenrolando e notícias boas vão chegando. Arrascaeta está confirmado para essa partida de quinta-feira, mais uma vez treinou com desenvoltura com o elenco rubro-negro, e sim, é a carta certa, está confirmado para esse jogo de quinta-feira. Outros dois atletas que estão ali com pé nessa partida também é o Léo Pereira, que é uma peça importantíssima na zaga rubro-negra, e o Wesley. Wesley que treinou já normalmente com o grupo e provavelmente
vai jogar também essa partida de quinta-feira. A gente não sabe se ele vai jogar como titular ou se ele vai começar no banco de reservas, mas a possibilidade dele e do Léo Pereira jogarem é de mais de 95%, até porque é uma partida decisiva. E o Sampaoli precisa de todos os seus soldados em condições para essa batalha, essa guerra que vai acontecer no Maracanã na quinta-feira. Boa notícia, agora notícias ruins, né? Que é em relação principalmente ao Everton Ribeiro, que a princípio não vai ter condições de jogar. Uma outra situação ali é do Pedro, que treinou em separado. E o Flamengo, a staff do Sampaoli ali, a galera toda tá em prol de colocar o Pedro em condições para jogar essa partida de quinta-feira. Mas realmente o Pedro é uma dúvida e a gente não sabe se ele vai estar ou não em campo nesse jogo decisivo da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Plantão médico tá aí, Arrascaeta confirmado, Wesley e Léo Pereira com pé também nessa partida. Everton Ribeiro e o Pedro são dúvidas, né? O Pedro menos dúvida do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é praticamente carta fora do baralho. E falando agora sobre o Mário Monteiro, que é o ex-preparador físico do Flamengo, que cutucou o técnico Sampaoli pelo técnico Sampaoli estar sempre reclamando da parte de preparação física dos jogadores rubro-negro. Para quem não lembra, ele estava com o Jorge Jesus em 2019 e nesse ano de 2023 ele voltou ao time do Flamengo com o Vitor Pereira. Mas depois da saída do Vitor Pereira, ele também zapou junto com o ex-treinador. Ele cutucou ali o Sampaoli e falou que o Sampaoli está querendo ali esconder, né, um mau trabalho, falando sempre sobre a parte física. Ele ainda disse que o preparo físico do Flamengo era excelente quando ele estava junto com os jogadores, que sempre teve ali um altíssimo nível e que essa situação de problema na parte física não condiz com a realidade. Mas sinceramente, né, Mário Monteiro, não tem como esconder que o preparo físico do Flamengo está numa situação muito ruim. Isso porque a gente vê toda a partida o time do Flamengo sendo ali um time para frente, um time que joga com disposição, que corre o campo inteiro. E chega no segundo tempo, o time é notório que cai fisicamente. Então, para mim, realmente a parte física está pesando. O Sampaoli pode não ser o melhor técnico do mundo. Sim, ele faz algumas escolhas equivocadas, como qualquer um técnico faz, mas a parte física, o Sampaoli exige que seja num nível altíssimo. E isso para o time conseguir jogar o futebol que o Sampaoli quer que jogue. E o Mário Monteiro falando que o preparo físico estava excelente dos jogadores, não é isso que a gente estava vendo. Tá? Então, em relação a essa situação aí, o Mário Monteiro, que era uma das maiores expectativas da torcida rubro-negra nesse ano de 2023, infelizmente não conseguiu colocar os atletas para jogarem em alto nível, até mesmo porque de 2019 até 2023 já se passaram 4 anos. E isso para atleta de futebol é um tempo bem grande em relação à parte física. Então, para mim, sim, o Sampaoli tem razão em relação a reclamar da parte física, lógico. Não é somente a parte física, mas dá para ver que o time está morrendo em campo no segundo tempo. Então, o Mário Monteiro defender que o time está bem fisicamente, para mim, não condiz com a realidade. Queria saber a sua opinião. Por favor, vamos fazer aquela resenha. Coloca aqui embaixo do vídeo o que você acha sobre esse assunto. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntão. Fiquem com Deus. Tenham um resto de semana abençoado. Até a próxima e fui!